Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o esvaziamento ganglionar radical cervical, o que é ressecado nessa técnica cirúrgica e como reconhecer na imagem. As estruturas que são ressecadas são essas aqui: os linfonodos cervicais dos níveis 1 ao 5, a veia jugular interna, o músculo esternocleidomastoide, a glândula submandibular e o nervo espinhal acessório, que é o 11º nervo craniano. As cadeias nodais ressecadas, então, o nível 1, que é a cadeia submentoniana, nível 1B, cadeia submandibular, a cadeia jugular interna, que compreende os níveis 2, 3 e 4, o triângulo cervical posterior, que compreende aqui os níveis 5A e 5B. Lembrando que o nível 6, que fica localizado internamente às artérias carótidas, ele não é ressecado e fica preservado nessa técnica cirúrgica. Do ponto de vista de imagem, nós podemos reconhecer esse esvaziamento cervical pela ausência de visualização da veia jugular interna, do músculo esternocleidomastoide e da glândula submandibular. O nervo espinhal acessório, nós não visualizamos esse nervo nas técnicas convencionais, mas nós sabemos que ele sai da base do crânio, ele inerva o músculo esternocleidomastoide, suas fibras nervosas penetram esse músculo, passam pelo triângulo cervical posterior e vão inervar o músculo trapézio. Então esse nervo ele é ressecado em bloco junto com a ressecção do músculo esternocleidomastoide e dos níveis 5A e 5B, que são os níveis nodais localizados no triângulo cervical posterior. Nós temos uma variação dessa técnica, que é o esvaziamento ganglionar radical modificado, que é quando o cirurgião de cabeça e pescoço ele consegue ressecar dos níveis 1 ao 5, então são os mesmos níveis nodais ressecados, porém ele consegue preservar uma, ou na maioria das vezes, todas as outras estruturas que são ressecadas no esvaziamento ganglionar radical. Para mostrar então um exemplo prático, essa paciente uma neoplasia de língua com uma metástase linfonodal na transição do nível 3 com o nível 4, brilhando aqui na sequência STIR e com necrose central e uma captação periférica pelo meio de contraste. Então vamos revisar a anatomia vascular. Aqui nós temos a carótida comum do lado esquerdo e do lado direito. Nas técnicas ponderadas em T2 costuma ter flow void, que é essa ausência de sinal, então o vaso fica preto. E aqui nós temos a jugular interna do lado direito, mais achatada, que é um padrão normal da veia. Só que do lado esquerdo, olha só, ela está com um sinal igual ao do linfonodo metastático. E quando nós vemos aqui no T1 pós-contraste, uma falha de enchimento central com realce periférico pelo meio de contraste, o mesmo padrão radiológico da metástase ganglionar. Então aqui nós conseguimos então identificar uma trombose tumoral, uma invasão direta pelo linfonodo metastático da veia. Então nesse caso, o cirurgião de cabeça e pescoço ele teve que optar por uma técnica do esvaziamento ganglionar radical cervical. Vamos ver agora na imagem de controle pós-cirúrgico. Essa aqui, então, a ressonância magnética realizada 5 meses depois da cirurgia daquela paciente. Então, aqui nós vamos encontrar os achados do esvaziamento ganglionar cervical radical. Às vezes, a técnica cirúrgica não vem no pedido médico, então é importante nós sabermos reconhecer esse padrão. Então, nós vemos aqui a glândula submandibular direita preservada, do lado esquerdo ela ausente, ressecada. Da mesma forma, o músculo esternocleidomastoide direito normal, o esquerdo ressecado ausente. Aqui nós temos a carótida e aqui a veia jugular interna. Carótida do lado esquerdo e a veia jugular interna, que deveria estar aqui, nós não vemos. Se nós corremos os cortes, a gente sempre vai visualizar a veia jugular interna do lado direito e do lado esquerdo, que ela deveria acompanhar o trajeto da carótida, que está aqui, mas ela está ausente porque ela foi ressecada aqui do lado esquerdo. Como o nervo espinhal acessório ele foi ressecado, como nós vimos na técnica cirúrgica, compare o trapézio do lado esquerdo com o trapézio do lado direito. Nós já temos uma atrofia por denervação, uma vez que o músculo espinhal acessório vai inervar o esternocleidomastoide, que foi ressecado, e o músculo trapézio. Aqui também nós vemos já a atrofia do músculo elevador da escápula e da musculatura paraespinhal. Essas estruturas musculares não são inervadas pelo nervo espinhal acessório que foi ressecado. Elas são inervadas por ramos que vêm direto da medula espinhal cervical, que possivelmente também houve algum dano pela manipulação cirúrgica, evoluindo aqui então com uma atrofia também dessa musculatura aqui, além do músculo trapézio, que já era esperado pela técnica cirúrgica.
Obrigado pela atenção e se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ativar as notificações e ser avisado dos próximos vídeos.